E a imprensa esportiva detonou o Tite. A torcida do Flamengo se parece muito com a torcida da seleção brasileira. Não basta você vencer, você tem que convencer. Por que o Jorge Jesus não foi só pelos títulos e vitórias impactantes? A forma, o jeito de ser, o carisma. Ele chegou e cutucava o rival, ele falava com o coração rubro-negro. E o Tite? Vou poupar contra o Milionários, né? Pra quê? Para jogar com o time titular contra o Nova Iguaçu. E isso para o torcedor flamenguista é inaceitável. Só que os jogadores que entram precisam desempenhar, precisam jogar. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo. Nação, vamos analisar nesse momento então aqui o Zé Elias, que soltou os cachorros pra cima do Tite, e também a imprensa esportiva aí falando sobre essa vitória magra do Flamengo em cima do Amazonas por 1-0, e o fato é que o Flamengo não está jogando bem, né? Não está jogando bem. E aí a imprensa esportiva fez o debate quente aí falando sobre essa vitória de 1-0. Vamos analisar nesse momento. Chega deixando o seu like. Vamos bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Eu preciso de mais da força da torcida do Mengão em peso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações e corre nos comentários. Escreva de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Se você está no Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Manaus, escreva pra gente saber aonde tem torcedor do Mengão e coloca a sua análise também nos comentários, tá bom? Cresce esse vídeo, o canal ESPN, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Talvez aí esteja a análise da relação desempenho e resultado, ela fica maior em relação ao Flamengo? Boa tarde, Eduardo Menezes, boa tarde, Pedro, Bubu, grande Birne, boa tarde a todos. Não, eu acho que assim, o que pega... Qualidade Zé Elias, né? Não, o que... Não, eu acho que o que mais tá pegando nessa sequência é porque jogar mal, você pode jogar mal. Faz parte, você coloca uma equipe, pensa uma coisa, o adversário consegue te anular, isso tudo faz parte da vida, especialmente no futebol. Eu acho que o que pesa mais para o Tite nesse momento é o seguinte: contratações. Fizeram contratações, gastaram dinheiro, montaram um elenco forte, um elenco que você tem no mínimo dois jogadores para cada posição, da mesma qualidade, uma posição outra que é um pouquinho mais abaixo, tal, mas sem aquela coisa de, nossa, vai cair muito a equipe de produção, a qualidade e tal. Beleza. Aí então o que acontece automaticamente? Então a responsabilidade aumenta. Primeiro por já ser o Flamengo, né? A maior torcida do Brasil. Segundo, treinador, o melhor treinador do Brasil, treinador das últimas Copas, 6 anos na seleção brasileira, antes de seleção ele era o melhor treinador, ganhou tudo e tal. Terceiro, aí você vem a qualidade do elenco em relação aos outros, as comparações. Isso é natural, é óbvio, isso acontece. Então cria-se aquela expectativa, ou gera a expectativa de, poxa, esse Flamengo vai ganhar tudo, esse Flamengo vai ser imbatível, esse Flamengo vai jogar todos os jogos, a qualidade lá em cima, quando atingir o equilíbrio, né, que o Tite tanto falou. Ganha o Campeonato Carioca da forma como ganhou, 1 gol apenas, jogando um bom futebol, equilíbrio nos clássicos e tal. Chega na Libertadores, que acho que é a competição de todos os flamenguistas, né? Os torcedores esperavam um bom futebol, não conseguem ver. E aí, ao invés de, olha, não estamos jogando bem, que eu acho que é natural que ele fala, porque o Tite tem essa característica também, mas em confronto as primeiras declarações, olha... gente, vamos disputar 3 campeonatos, mas nós não dá para ganhar, entendeu? Porque eu perdi o Paulista, mas eu ganhei o Mundial. Ou seja, já dá a entender que eu estou preparando alguma coisa caso eu não consiga vencer ali na frente. Isso já pesa alguma vez, já tem um peso. Porque o torcedor flamenguista fala o seguinte: pô, você tem o melhor elenco, você é o melhor treinador, você tem a obrigação pelo menos de disputar os campeonatos. Que aí eu acho que é o que falhou no Tite, quando ele deu essa declaração, eu falei assim, como treinador, você não pode jamais, olha, vou perder, vou deixar entender que eu vou perder com o elenco que tem do Flamengo. Eu vou disputar, eu vou brigar. Se a gente vai ganhar ou não, precisa ver uma série de outros fatores. Mas o Flamengo, em todas as competições, vai entrar para ganhar, ou para chegar pelo menos na final. E não foi isso que foi falado. Então o torcedor já fica meio com o investimento, o time, melhor time, o treinador vem a público e fala que não vai ganhar. Depois, vou poupar contra o Milionários, né? Não tem jogadores que não estão bem, são 9 jogadores, aí jogam 4, ou seja, 4 jogam 5 ficam de fora. Para quê? Para jogar com o time titular contra o Nova Iguaçu, sendo que você já tinha uma vantagem de 3-0,
né, praticamente já estava fechado, e aí respeitando Nova Iguaçu, se ele não tomou 3 gols durante o campeonato inteiro, ele ia tomar 4 do Nova Iguaçu? Com certeza. Não iria. Então você, né, por quê? Aí o Pedro de gelo. Aí o Pedro trouxe a informação. Desculpa até me prolongar, o Pedro trouxe a informação. A diretoria exigiu o título. Por quê? Todos queriam tirar foto, né? E só uma coisa, o Tite depois confirma em entrevista. Depois o Tite fala isso. Foi um pedido de presidente. Da diretoria. Prioridade. Que a prioridade era. A prioridade era ganhar o Campeonato Carioca. Foi isso, né? Só que é o seguinte... Você viu, né, Zé? Todo mundo com a mão na taça. Lógico, todo mundo tirando foto. Achei que o pessoal tinha entrado em campo. É normal. Eu tinha que botar aquela grande angular, né, pra tirar foto. E aí o que acontece? Quando ele sai do Campeonato Carioca e vem para os campeonatos a serem disputados, tem um choque de realidade, que é o que o Birner tanto gosta. Brasileiro, Liberta, Copa do Brasil e estadual. Você tem um choque de realidade. Esse choque de realidade, para o Flamengo, ele tem que ser menor do que os outros. Ele tem que ser menor do que os outros, porque o Flamengo, quando sai do Campeonato Carioca, tem o equilíbrio, tomou um gol apenas, ganhou os clássicos, ganhou do Fluminense, aquelas coisas. Então, quando você vai para a disputa, você tem que ter uma superioridade sobre os seus adversários, que é natural que o flamenguista pense sobre isso. Só que não é isso que nós estamos vendo com o Flamengo do Tite. E, pelo contrário, nós estamos vendo o Tite dar muito mais desculpas porque o time não conseguiu jogar do que propriamente arrumar o time. E isso para o torcedor flamenguista é inaceitável. É inaceitável, porque as reclamações, o segurar jogador para jogar. Então, vou segurar o jogador para jogar. Tá bom, é um direito que ele tem. Claro. A ciência vai escalar. Ótimo, é um direito que você tem. Você tem os dados científicos para justamente poupar jogador. Isso. Beleza. Só que os jogadores que entram precisam desempenhar, precisam jogar, precisam manter um nível de qualidade no mínimo. Performar. Como diria Bubu, performar. Daqui a pouco eu vou performar aqui. Eu sei disso. Show. O Flamengo teria que jogar melhor do que vem jogando. Uhum. Então isso tudo pesa. E não adianta depois falar, não, porque jogou 11 horas. Beleza, tal, mas só que jogou às 11 horas porque existe um contrato de televisão em que o Flamengo ganha muito bem, acho que é o clube mais bem pago, né, do futebol brasileiro. Flamengo e Corinthians. Flamengo e Corinthians. Justamente para pagar o alto salário do Tite para ele poder melhorar essa equipe do Flamengo. Exatamente. Então, assim, não tem que virar público, tem que reclamar com a diretoria. Então, assim, tudo está soando meio que para os ouvidos do torcedor flamenguista, uma desculpa, entendeu? Para não está jogando bem, eu errei, nós erramos. Desculpa, você vir a público e falar que errou com o Gabigol, ele não tinha nem que estar lá naquele corredor do aplauso, porque ele já sabia que estava errado. Ele já sabia, o Prats trouxe a informação aqui, que normalmente jogadores com 30, 40 dias, ele não colocaria para jogar. E ontem colocou, foi como o Pedro nos trouxe aqui. E nós vamos falar, Zé. Foi muito mais para tentar amenizar a situação e essa performance, como diz o Bubu, né? Esse performar do Flamengo ruim, que ele levou o Gabigol. Entendeu? Só que o tiro deu meio pela culatra, porque o Gabigol é ovacionado e o Tite é vaiado. Entendeu? Então, assim, isso que acho que está pesando. E precisa agora, vai jogar contra o Palestino, né? Precisa chegar na casa do Palestino e ganhar de forma convincente, para não ser cobrado da forma como vem sendo cobrado. É isso, eu acho que o Tite precisa parar um pouquinho de dar desculpa e fazer esse time jogar mais. Ontem contra o Amazonas, respeitando muito o Amazonas, é um time limitado. Claro que é. É um time limitado, com o Sassá ali na frente e esperando essa bola e o ponto esquerdo. Apesar de ter jogado bem, né? Zé? Compactado. Sim, bem, mas né? Assim, mas quem não vai jogar contra o Flamengo assim? Quem é que não vai jogar contra o Flamengo assim? Todos irão jogar contra o Flamengo. Há raras exceções que vão tentar jogar contra o Flamengo de igual para igual. Quando contrata um treinador, sempre você tem que olhar a característica do teu time, da história. Você viu o linha de passe ontem? Eu não vi, assim, vamos ver se... Pode falar que não viu, eu falei sobre isso. Então, mas é isso que eu quero fazer, levantar a bola para que você fale aqui na F90. O trabalho do Tite, a carreira vencedora do Tite, o gigante que é o Flamengo, mas você acha que casa essa característica dos dois? As características casam nesse momento? Tudo bem, Birner? Boa tarde. Bom, boa tarde a você, ao Zé, ao Pedro, ao Bubu, aos fãs e às fãs do esporte. Primeiro, eu posso fazer um protesto? Só um? Só um. Aqui é o espaço para fazer vários. Vamos entrar no assunto que interessa. Não, o F90, esse tipo de coisa você não pergunta. Se você reparar, eu peço até ajuda de quem trabalha com a gente, todos têm uma caneca. Uma caneca. Com sua foto. Zé, mostre sua foto para sua caneca. Por favor, Eduardo Menezes. Vamos. De repente... A sua é o quê?
É a caneca de ninguém. Não, de quem senta aqui, de qualquer um. Não, é do convidado. Então, assim, aí quando eu peço... Ai, meu Deus. Quando eu peço... Por favor. Um abraço nele. Quando eu peço pra participar do Linha de Passe, você não quer, não sei o que e tal. Quem vem aqui? Não, eu sou eu. Quem veio aqui ontem? Prates. Era essa caneca do Prates. Mas essa aqui é de todo mundo agora. Então, é isso. Então, resumindo, vocês são titulares e eu tô entrando aqui só para quando alguém tá machucado a gente e tal, quebrando o galho. Com a direção, Eu também gosto muito de vocês. Mas vamos falar agora sobre o que Vamos falar da interessa. característica. Vamos Vamos sair do quadro. um tratamento díspare, desigual, injusto, que algumas pessoas sofrem nesse programa. Então é o seguinte. O melhor, eu vou começar pelo caos. Tá. O time que joga, o que jogou no último mês, o melhor futebol do Brasil, sobrando, foi o Atlético. Sim. Atlético Mineiro. Que trouxe um técnico, Gabriel Milito, extremamente ofensivo, que se esforçou e tem se esforçado bastante para se adaptar a características dos jogadores. Ele, por exemplo, jogava muito antes linha de 3, linha de 5, 3-4-2-1, 3-4-1-2. O Atlético jogou com 4 atrás, vai mudando de acordo, já colocou esse cara para jogar aberto pela direita, por dentro, na ala esquerda, no lugar do Arane, etc. E tem um estilo de jogo que favorece muito o Hulk, o Paulinho, o Zaratio, né? O próprio Scarpa, o Arana. O Arana falou isso, claro. Com muita facilidade. O estilo de jogo do Tite não é um estilo que favoreça com tanta facilidade assim alguns jogadores do Flamengo. Vou dar um exemplo, Bruno Henrique. Bruno Henrique é um jogador, para mim, do futebol frenético. Bruno Henrique, o cara que perde a bola, pressiona, vai para cima do Bruno Henrique, não é o cara do drible curto. É o cara do arranque, da velocidade, da explosão. A correria dispara, sai na frente do adversário, o cara que entra na área para fazer gol, para cabecear, esquerda para direita. Já o Everton Cebolinha encaixa mais. Então a gente começa a entender por que o Cebolinha joga mais ali e por que o Bruno Henrique vai jogar na do Luiz Araújo, que também é o cara do drible, o cara que vai para cima, o cara da jogada de velocidade, que porém fecha um pouquinho melhor na frente do lateral que o Tite, que o Bruno Henrique. E o Tite gosta disso. Então peguei só um exemplo, tem outros. Tem vários também, que mostram como as características não são as que o Tite mais tem facilidade de usar. Mas você pergunta, casa? Sim. Sim. Só que, ó, por enquanto... Eu queria que você falasse do desempenho desse casamento aí. Por enquanto, se eu fosse destacar uma grande atuação do Flamengo nesse ano, foi a semifinal contra o Fluminense, mas eu tenho que também destacar que o Fluminense, desse ano, não joga bem. O ano inteiro quase. Não é o Fluminense que ganhou do River Plate no passado, não é o Fluminense que chegou na final da Libertadores e foi campeão, não reproduz o futebol do Fluminense campeão da América. É óbvio que o elenco que o Tite tem, com esses jogadores, o treinador precisa tirar um futebol muito melhor do que a equipe tem jogado. E ele sabe disso. Ele falou sobre isso ontem. Eu acho que ele vai conseguir. Você ainda acredita nessa evolução? Claro. Ainda bem que temos Vitor Bianchi. Mas calma, nós temos Rodrigo Bueno também. Aguardem. Por isso que é o F90, amigo. Aguardem. Bastante. O Bubu também vai fazer um protesto em conjunto comigo. Então, assim, eu acho que... Por exemplo, ontem tem uma coisa que eu não gostei da entrevista do Tite. O que você não gostou? Só uma. Quando ele fala, mas das ausências do Eric, do Arrascaeta... Eu não gostei que ele começou por isso. E o Zé fala sempre isso, né? Eu entendo que as ausências pesam, mas com o elenco que ele tem, elas não devem nem ser citadas. Não está sendo pelas ausências. Mas é isso que o Flamengo, acho que o torcedor flamenguista está pensando. Claro, está incomodado. Está incomodado. Apesar que vamos lembrar de uma coisa, ele foi vaiado na escalação, no anúncio do placar, antes do jogo. Sim. Ou seja, já há uma coisa contra o Tite ali. E o torcedor eu entendo, tá? Porque quando é antes, é dirigido. Pelo que você está falando, pode ser uma coisa já contra. Não acho que é dirigida. Não, eu acho que a torcida realmente está insatisfeita. Eu entendo a torcida. Eu entendo as emoções do torcedor. Eu entendo o torcedor extravasar. Não agredir ninguém faz parte. O Tite entende. Falou isso na entrevista. Isso é parte do futebol. O futebol é uma fábrica de emoções. Se todo mundo raciocinar o futebol com leveza, do jeito saudável, como seria o ideal, eu acho que o futebol não teria nem metade do público do que tem hoje. O futebol é exatamente uma fábrica de emoções. Emoções podem ser boas, podem ser ruins, as coisas vão do 8 para 80 e o dia, isso faz parte do show. Agora, analisando friamente capacidade do Tite, capacidade do elenco e o que o Flamengo pode produzir, técnicos que há no mercado e mais diversas situações, como lidar com o ambiente, lidar com jogadores, esse tipo de coisa, eu não tenho razões
para duvidar mais do que acreditar no Tite? Muito bem, antes, agora... Vai passar pro nosso showman, Rodrigo Não, Bueno, showman não, é o homem que vem com a verdade, Uma coisa, igual vocês. Vocês também estão com a verdade. Uma coisa que me desagradou um pouco também foi uma coisa do tipo, mas ele falava como eu errei ao colocar o Gabriel, né? Não, a gente estava aqui ontem falando que tudo que cercava, eu não achei um erro colocar o Gabriel. Talvez a opção feita... Nós vamos falar do Gabriel ainda, o tempo, o Flamengo não deixou de jogar melhor porque o Gabriel entrou. Sim, nós vamos falar do Gabriel. O Flamengo já não jogava bem, já não tinha as dinâmicas necessárias quando o Gabriel estava no E eu acho que a banco. partir do momento que o jogador está no banco, porque ele pode jogar. E tem, quando a gente for falar do Gabigol, tem até... Mas eu quero ouvir ele, Edu. Mas atenção, eu peço para que a bomba de Bubu seja colocada. É hater antigo. Você quer que coloque música de tensão para você vir arrebentando? Porque ele me mandou Você já mensagem. colocou uma música, foi a nação se manifestando. Aquilo já é uma música. Ele me mandou mensagem 1 da manhã, Você chama de Bubugol? 4, 7 da manhã. Eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar. Mas me avisa que eu Senhoras e senhores, Rodrigo Bueno vem soltando a voz em relação ao técnico Tite. O que Agora você está entrega, hein, Bubu? acontecendo, Rodrigo Bueno? Boa tarde pra você, Edu. Boa tarde, Coringa Birner. Uma excelente tarde, senhor. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Bubu. Pedro. E nosso protesto que sua conjunto? voz possa melhorar. E nosso Sabe protesto que conjunto contra a o CT? Rincon tava ali atrás, pra quem não sabe, o Rincon, o nosso grande assistente cinegrafista aqui, o cara que resolve todas as paradas. Esse aqui, Rincon. Ele tava pulando ali, eu não Só sabia vacila se no ele torresmo. tava anunciando que tava chegando o meu torresmo ou se meu carro tava sendo multado ali na frente. Foi multado. Aí eu recebi a informação agora, apurei a informação, com uma fonte que eu tenho, fonte quente, fonte não é fraca não, que eu fui multado. Meu carro, Van Basten, foi multado. Parabéns. E aí eu fiquei realmente transtornado não com foi isso. só você tem Mas muitos aí eu pontos na carteira, soube tá tranquilo? eu soube que o carro do Pedro Ivo também foi multado. Então a sua... então agora eu tô tranquilo. Pera aí, tela dividida, Eu não- então. não é? A sua alegria e a tristeza dele. Não, sim. Olha aí, Pelo menos, estamos Você foi compartilhando multado esse também. momento. Irmanado, né? Recebi uma notícia ruim, mas já que eu tô no inferno, eu vou levar o Pedro Ivo comigo também. Tem Estamos que juntos ser o agora, F90 pensando em cometendo como desno. recorrer. Não, e mais uma coisa, vocês que são jornalistas, que ficam falando pro outro, pode isso, não pode aquilo, não sei o quê, estacionando o carro em Exato. locais proibidos. Estacionando o carro em locais Eu proibidos. trabalho na Só ESPN vergonha. há quase, sei lá, 20 anos. É que São mu- as minhas duas passagens Hipócrita. aqui. Eu sempre parei o carro aqui, Mas é nunca que fui mudaram, multado. não pode Nunca, mais não, parar não, lá, não. não. Então, Onde paramos, todo mundo para, isso aqui há anos. Não Colocar tem na placa Não agora? tem placa. A guia não tem nenhuma sinalização que não pode parar ali paralela a ela. Mas pode Como recorrer. surpreendido. Já tracei uma estratégia, Bubu, vamos sair daqui, vamos tirar uma foto, fazer um vídeo, gravar a data, porque não tem placa nenhuma ali. Ah, nova Ainda bem que ele tem fase. um corpo Você de vai advogados, um aceitar cara que essa conhece união? os delegados Essa aí união, e essa tal. união. Boa E sorte. eu tô contando, então, Vocês realmente prestam com atenção o na staff Não, jurídico, recurso. todo o aparato que tem o Pedro Ivo, a agenda Tô lá dele ali, cumprindo pra horário, ver se alivia pra gente vamos essa lá. multa Pra aí, né? gente não ser multado pela direção aqui da emissora, temos que seguir o programa. Cara, Mas Bubu, você acha que o Pedro Mickey Ivo pode brigar esvadados com a em gente multa. de regras públicas? Quem? O Mickey pode brigar com a gente porque a gente não tá respeitando regras públicas? Eu acho que depende da infração, Eu se vou pular foi o assunto, 7, Hugo. 5 ou um pontinho Vamos só. parar de dar muita atenção pra isso. Mas Bom, Depois vamos eu quero saber quem tem mais pontos Agora, na se o o carteira. Tite tem pontos na carteira, você multaria o Tite pelo jogo de ontem? multaria. É o seguinte, eu não deveria falar nada sobre o Tite nesse programa. Porque hoje, antes de estacionar meu carro e ser multado, eu fiz um post que está no site da ESPN, no meu blog, um texto maravilhoso, brilhante, em que eu fiquei ali umas 2 horas pensando... Depois que você escreve, você aplaude? Assim, você se aplaude? Eu leio, porque eu tenho que reler para você corrigir se aplaude. errinhos, Você digitação. estila mais Machado de Assis, Graciliano Ramos ou uma coisa mais estrangeira? Não, tipo eu gosto assim? de Júlio Verne, Monteiro Lobato. Ele vai pra Tite, Aí, então é o seguinte, eu vou ler só Fica se aplaudindo. os 2 primeiros Olha lá, parágrafos. os primeiros, vai. Como se fosse uma nota oficial minha. Eu estou sarau, lendo sarau. uma nota oficial de Aí, Rodrigo Pedro, Bueno. Não, sarau. para, Não, por favor. Bueno, fala muito. Escrevo muito, hein? Escrevo muito. Vai. Nota oficial. Por que será que houve uma química tão grande entre Flamengo e Jorge Jesus, contra muitas expectativas? E por que será que há uma espécie de rejeição dos rubro-negros com o Tite, contrariando também diversos prognósticos? Será pelo estilo de jogo? Pela forma de se comunicar? Pelo uso Tá da olhando pra você. ciência? Pelo tipo de roupa? Pelas prioridades? Pelo jeito de ser? Por clubismo? Por bairrismo? Ou por um pouco disso tudo? Sarau. Abaixo, o Birna, Abaixo, colega abaixo. Birna, disse que não gostou de um ponto só. O Só quê? um O ponto que ele não que gostou é? da coletiva. Eu não gostei de vários pontos da coletiva. Tá Eu não gostei bom. da coletiva de quase nada. E entre outras coisas, o Tite soltou ontem
a criatividade de reprogramação de movimentos. Sim. Bruno Bonsante, nosso amigo, citou isso, inclusive. Então peraí, a criatividade de reprogramação de movimentos. Depois ele falou da retomada do processo de confiança. Então é o seguinte, isso não combina com o Flamengo. O Tite não combina com o Flamengo. O Tite não combina com o Flamengo. Combina com quem? Quando o Tite foi contratado pelo Flamengo, acho que fizeram uma espécie de enquete aqui, porcentagem, tipo como é que fala lá? Mas só uma coisa, se ele falasse isso no Corinthians, combinaria? Não, eu vou explicar, vou chegar lá. Eu cito o Corinthians aqui. Deixa ele terminar, vamos ver. Eu quero ver a nota oficial, por favor. Então, porque na nota oficial eu cito aqui, a carreira do Tite teve muitas patinadas, não foram poucas, muitas. E o grande momento que ele teve na carreira... É o Leão. Então, o grande momento que ele teve foi no Corinthians, e mesmo no Corinthians ele teve momentos ruins. Ele já foi demitido após um majestoso. Sim. Ele já foi chamado de empatite. Sim. Ele já foi eliminado pelo Tolima. Injustamente. Já foi eliminado pelo Tolima, com um time que tinha Ronaldo Roberto Carlos, por exemplo. Entendeu? Então, assim, mesmo no Corinthians, onde ele é tido como o maior técnico da história, e eu concordo, e já votei na época da pandemia, o maior técnico da história do Corinthians pra mim é o Tite. O cara que deu a Libertadores e ser um Mundial contra o Chelsea. Concordo então, tudo bem. Mas assim, ele nunca foi unanimidade no país. Ele era treinador da seleção brasileira, tentaram transformá-lo numa unanimidade. É o maior técnico do país. Eu lembro antes da Copa de 2018, tinha a faixa comparando ele com o Guardiola. É o Guardiola brasileiro, sabe? Uma esperança. Criou-se um factoide ali. Porque ele estreou ganhando de 3-0 do Equador. No Equador. Sendo que ali qualquer técnico que assumisse a seleção depois do Dunga ia fazer um trabalho bom, porque os jogadores foram resgatados. Opa, põe o Miete, põe a carinha do Pedro aqui, ó. A carinha do Pedro, tá indignado. Ele resgatou lá. Tá passando mal. Thiago Silva, Marcelo. Então tá bom. Então assim, o Tite, vocês já sabem a minha opinião sobre ele. O Tite não é Tele Santana, o Tite não é Guardiola. Ele não está no Olimpo da bola. Mas ninguém fala isso. Então tá. Mas você tá pintando ele como no esgoto da bola? No Corinthians... A exigência da torcida é diferente. O Corinthians é um time que, historicamente, se ganha de 1-0 equilibrado, ok, perfeito. A Fiel vai vibrar, legal, o time teve entrega, o time estava organizadinho, estava equilibrado 1-0. A torcida do Flamengo se parece muito com a torcida da seleção brasileira. Não basta você vencer, você tem que convencer. Então o Tite, desde o começo, para mim, ele tinha esse empecilho, essa barreira. Por que o Jorge Jesus não foi só pelos títulos e vitórias impactantes? A forma, o jeito de ser, o carisma. Ele chegou e cutucava o rival, provocava o rival. Ele chegou exaltando até com exagero o Flamengo. Jorge Jesus, entendeu? Assustei. Então, sabe, a forma de ele não vou poupar, o jogador não vai descansar, não sei o quê. E poupava. Ele falava com o coração rubro-negro. E o Tite? Então, ele tocava o coração rubro-negro. O flamenguista, o Jorge Jesus, não é só porque ele fez um bom trabalho em campo. É o jeito dele. E o jeito do Tite não combina com o Flamengo. Um cara que chega lá, cita livro do Michael Jordan, que eu adoro o Michael Jordan, ok? Mas vem falar de criatividade de reprogramação de movimentos. Quê? Criatividade de reprogramação de movimentos. Então o problema é o que ele fala. Nem o Pedro... Também. Nem o Pedro, olha lá. Nós lidamos com comunicação. Não, ele lida com bola, tática, técnica. Comunicação, ele fala. Primeiro campo. Ele vai falar. Tela dividida, Todo mundo se comunica. Eu faço gesto aqui, ó, comunicação. A gente já estudou. Eu já se ligasse de 5-0, metade dos jornalistas ia falar isso também. Ele não se comunica bem com quase ninguém. Com quase ninguém. E aí, com a torcida do Flamengo especialmente, ele tem esse ruído. É diferente. E ele não conseguiu entender, assimilar, falar. Então, um político, quando ele ganhar votos, ele precisa se comunicar e tentar cativar, conquistar o eleitor. Onde é que você vai parar, hein? Eu tô falando. Tá chegando. Quase tudo é um convencimento. Um comentarista, um jornalista, um cara que tá na televisão, que tá na mídia, ele tenta se comunicar para que ele seja bem ouvido e entendido. Olha que ele nem falou dos externos flutuantes. Então, exatamente. Então, por exemplo, assim, não tô dizendo assim... Ele, desde o primeiro dia no Flamengo, ele tá agarrado na ciência, no planejamento, em tudo que é correto, em tudo que é sensato, em tudo que supostamente é perfeito. Virou um defeito. Ele antecipou... Se você brigar com a ciência, eu vou embora. Não, você não vai sair do programa, não. Você tem que respeitar. Não, eu na escola eu ia bem em todas as matérias, menos física e química. Eu já brigo com a ciência desde que eu era estudante. Então, peraí. Calma, é o seguinte. Daqui a pouco ele tá na borda do mundo, ele tem a borda do mundo. O Tite rasgou a palavra dele, que se posa como um cara correto, sincero, porque ele disse que não ia treinar time brasileiro em 2023, ele foi lá, rasgou o que ele disse. Mas tu voltou nisso. Ele voltou. Vou voltar.
Então acontece Acabou o argumento, Zé. Aí qual que é o argumento? Pra ele acelerar processos. Porque tudo é processo, né? O Tite são processos. Tá. São processos. Na vida. Na vida, né? Tudo são processos. Lógico que são É também. uma cascata danada. Né? E esse momento dele? Tá. Aí o que acontece? Não é cascata. Ele assumiu o time ainda no ano passado. Aí ele espertamente, o Zé falou agora, não dá pra ganhar tudo, já é uma muleta. Não, o foco é ficar no G4. Dava pra ser campeão brasileiro. O Palmeiras provou isso. O Botafogo tava fazendo água. Quem tava caindo no colo. Quem chegava Bem, é mole ser campeão, hein? Então, assim, ele tinha condições, tinha time, tinha estrutura, dinheiro e tal. E aí ele pegou, e quase que ele não fica no G4. Porque o Botafogo derrapou tanto que saiu até do G4 na rodada final e tal. Então acontece o seguinte, aí ele teve tempo, dinheiro, Tite tem que se aposentar, hein? estrutura pra montar um time ainda melhor do que o ano passado. Eu tenho O uma cara pergunta ganhou o De La Cruz. Ele pediu, ganhou o De La Cruz. Acabou, aposenta, aposenta. Ganhou o Léo Ortiz, quer dizer, aí ele começa o ano, ele faz uma pré-temporada de time europeu. O Flamengo foi pros Estados Unidos. Porque aqui não tem pré-temporada? Teve. O Flamengo teve uma pré-temporada de time europeu. Deram pra ele. O que mais você quer, Tite? Aí começa o Campeonato Carioca. Ele só tinha o Carioca. Tem uma pergunta pro senhor depois. Diferentemente de outros anos, em que o Flamengo sofreu no começo do calendário com o Mundial, com Recopa Sul-Americana, com Supercopa, não tinha nada. O Flamengo todo poderoso só tinha o Carioca. Um Carioca que, eu vou falar aqui a verdade, o Vasco tá nessa draga, cheio de problema pra resolver e não resolve. O Botafogo oscila, você não sabe o que vai acontecer com o Botafogo. Bom time. O Fluminense caiu de produção, ainda estava com força na Recopa. Tanto que a final do Campeonato Carioca, o Flamengo foi encontrar o Nova Iguaçu. Seu Nova Iguaçu. Entendeu? Então, no Campeonato Carioca, que ele se permitiu, com razão, poupar os principais jogadores no começo, o único gol que o Flamengo tomou foi do Nova Iguaçu, o Flamengo com time reserva. Tá. Ele só teve 2 jogos de exigência, que foram os jogos do mata-mata contra o Fluminense. Então, o resto inteiro do campeonato ele poderia ter se poupado. Tem uma pergunta. Deixa ele terminar. Deixa ele terminar. Aí vai terminar o Carioca. Bom, agora vamos começar os principais desafios pro Flamengo. Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Aí começa o festival de poupar. Jogo contra o Palmeiras, 3ª rodada. Estamos em abril, menos de 3 meses de atividade profissional. Não, a ciência tá mandando poupar. Contra o Palmeiras, cara, é lógico que a torcida do Flamengo vai ficar revoltada contra isso. Aí Libertadores. O Flamengo acho que ainda vai se classificar, mas corre o risco de não passar mais em primeiro, porque ele foi lá e já perdeu pontos, enfraqueceu o próprio time na Libertadores, e que vale dinheiro. Cada vitóriazinha em Libertadores Sul-Americana vale uma grana. Não, então tá bom, tal. E aí chega na Copa do Brasil, chega no sorteio, cai o Amazonas. Vai ser um massacre, né? Vai ser uma goleada. Maracanã, volta do Gabigol, a atmosfera toda positiva. O time faz uma partida medonha. A partida do Flamengo ontem foi constrangedora. O time só tocando pro lado e pra trás. O Amazonas ali fechado, que é o que ele pode fazer. Claro. Muito bem lá, o Adilson Batista montou o time dele ali, fechou ali. 5-4-1, Sassá ali, se corre, não corre, tanto faz. E toma a bola, fica com a bola o Flamengo. O Flamengo não faz nada. Como é que um time com esse poderio, com esse dinheiro, não tem repertório, sabe? Tô jogando... Mande seu vídeo, mande seu vídeo. Pragmática, científica. Bubu, eu tenho que perguntar. O futebol não pode ser só científico, não pode ser só planilha, não pode ser só estatística. Peraí, calma. Não, preciso perguntar, eu tô ansioso. O que foi? Olha pra lá. Põe aqui o telefone enquanto isso. Olha a expressão do Tite, eu tenho uma pergunta. Então, depois de tudo que você falou... Eu não acabei. Tudo bem. Mas vai no blog. Você quer ler tudo? E eu já tô vendo aqui a repercussão na Nação Rubro-Negra. Todo mundo assinando a minha nota oficial. Olha a nota oficial. Eu tenho uma pergunta. O blog do Bubu, já tem a comunidade toda rubro-negra. É isso aí, Bubu, não sei o que. Se você fosse o Landim, você demitiria o Tite hoje? Hoje não. Hoje não. Bom, mas primeiro, vídeos! Pra muita gente assim, 5511 pro planejamento. Então. Ó o Pedro vai se retirar. Ô Pedro, por que você tá desse jeito? Entender o seu raciocínio. Ele precisa tirar o carro dele. Mentira, não fogo no carro. Calma. Não tô entendendo mais nada. nada. Você apurou isso? Você apurou? Um brinde. Eu confio na sua apuração. Saúde e paz a todos e a todas. Não fogo no carro. Mandem vídeos, mandem vídeos. Calma, Mandem vídeos. Meu carro pra eu viajar pro Rio amanhã pra ver a Madonna. Fiquem calmos. Na carteira pra isso? Deve ter algum... Fiquem calmos, acalma isso. Dá aquela respirada. Calmou. Seu carro e o carro dele não foram multados. Manda os telefones. Então continua. Por exemplo, eu não vou culpar o Tite. O Tite tem que ser diferente, porque ele treina o Flamengo.
O Tite está sendo simplesmente o Tite. O que ele é? Ele é desse jeito. Ele é pragmático. Ele é científico. Sensato. Robótico, às vezes. Metódico. E por isso ele perdeu 2 Copas do Mundo. Na hora que a Bélgica faz uma coisa diferente, ele não consegue reagir. Ele demora 45 minutos para entender o que a Bélgica está fazendo. Onde está o Lukaku, onde está o De Bruyne. Mas contra a Croácia, o Fred fez ele que não queria. O planejamento e a ciência do City permitiu com que o Neymar não batesse um pênalti. Quartas de final da Copa do Mundo, Brasil e Croácia. O melhor batedor de pênalti do Brasil é o Neymar. O cara não bateu pênalti. Mas o Tite amarrou ele na cadeira? Então, a culpa é de quem? O cara que faz a ciência... Não, o Rames não bateu e você defende. Não, ele não quis bater. Ele não bateu e perdeu também. Mas tem que bater aqui. O Neymar poderia ter batido o pênalti contra a Croácia e perdido. Mas vem cá. Ele tinha que ter batido o pênalti. Mas o Tite amarrou o pé dele? Não, ele devia ter colocado o Neymar. Não, mas o Tite amarrou o pé. Vai lá quem? O Rodrigo lá pra bater, garoto? Não pode, vem pra cá, não pode. Foi assim? Com toda a ciência, o planejamento dele, simplesmente o melhor batedor do Brasil, o craque do Brasil, não bateu o pênalti. Por culpa de quem? É culpa do Tite. Então, assim, tô falando assim, ciência e planejamento tem erros. Mérito de jogador, perdeu. A ciência e planejamento tem erros. Em planilhas, estatísticas, a gente faz alguma coisa assim, tem erros. Esse programa tá louco e hoje. O futebol, ele não é uma ciência exata. Vocês ainda reclamam do Tite, é o que ele tá dando pra gente. Futebol não é 2 mais 2 é 4, é sempre assim. Às vezes você faz tudo certo e dá errado. Você tem que entender a situação. Você tá no Maracanã com a torcida pedindo o Gabigol, você tem que botar o Gabigol. Ele não tinha que pedir desculpa ontem. A nação, todo mundo tava louco pra ver o Gabigol, a ressurreição dele, a volta por cima. Você viu o que ele falou? Então não é... Que ele escalou o Gabigol e falou da ciência que era pra ter escalado menos. A ciência diria que o Gabigol só poderia jogar 10 minutos. Aí você tá naquela atmosfera, o time não jogando nada, se arrastando em campo, um papelão. O ídolo ali, a torcida, não sei o que, faz a festa da torcida. Bota o Zico, Bota o Zico, a torcida adorar, pô. A grande razão de existir... Pra que existe um clube de futebol? Pra dar alegria pro seu torcedor. Zico, Pet. Então você tem que atender o seu torcedor. Todo mundo. E a pergunta sobre a demissão do Tite. Eu não demitiria agora. Essa é a festa do caramba também. Caso ele não reverta o processo rapidamente... O que é rapidamente? Pra entender um prazo, mais ou menos. Eu acho que é Libertadores e se ficar muito atrás no Brasileiro. Por exemplo, a torcida do São Paulo demitiu o Carpini contra o Novo Horizontino. Bota o Zico. A diretoria demorou mais 2 ou 3 semanas. Os jogadores queriam que ele ficasse na época. Não, mas assim, a torcida, quem manda é a torcida. A torcida de São Paulo demitiu, acabou. O Carpini acabou. E o Tite? Acabou o Novo Horizontino. São Paulo não queria mais. Então até quando tá chegando Tite? nesse nível. Tite, pra você. A torcida do Flamengo tem mais de 40 milhões de torcedores. Se você chegasse hoje e assinasse, você troca o Tite pelo Jesus na hora. E talvez outros nomes. Aí o Jesus é claro, né? Outros nomes também. Porque o Tite não cativou o coração rubro-negro. O Flamengo não vive só de ciência e planejamento. Tudo é correto. O tom professoral dele, às vezes parece pastor falando, entendeu? Não cola. Então o cara vê o time se arrastando em campo, aí vai ver a justificativa de explicação. Esse time do Flamengo é poderoso, mas não joga na grama sintética, não joga na altitude, não joga às 11 da manhã, não joga no feriado. Vai ficando uma desculpa, é porque tá desfalcado de A, B e C, entendeu? Até quando esse time vai jogar? Então ninguém tá aguentando mais isso. Tô falando em nome da torcida do Flamengo, que a gente repara, e eu aqui trago muito o sentimento do torcedor. Você, o antigo, como é que era? Era Talismã da Nação. Talismã era o Luca da Nação. O Luca da Nação, hoje fala eu sou a verdade da nação. A e assim desabafou o Rodrigo. Nação, tá? Então as últimas informações do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer, né? A partir de hoje, mas nós vimos aí que o clima não está nada bom no Flamengo, né? Não está nada bom no Mengão. Vamos ver o que vai acontecer, mas é aquilo que a gente tá falando. Do jeito que está jogando, tá ficando difícil acreditar no trabalho do Tite. Tá ficando difícil, mas... Próxima partida do Flamengo contra o Bragantino. O Flamengo precisa de um bom resultado. Inclusive, o Flamengo vai jogar em São Paulo, vai jogar fora de casa. E aí, vamos ver o que vai acontecer, nação. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Daqui a pouco a gente se vê no próximo vídeo.